Oi, pessoal, estou passando aqui para a gente falar um pouquinho do que foi a reunião com o Banco do Brasil hoje. Reunião essa que é fruto, né, do nosso ato do dia 16, em que a gente fez a denúncia de que o banco estava descumprindo, né, o nosso acordo na campanha salarial. Então, vou tratar de 3 pontos, tá? O primeiro, que eu considero bastante crítico, né, para nós do Rio Grande do Sul, que é o corte de dotação das agências do interior, principalmente, em que ficaram funcionários excedentes, tanto escriturários quanto caixas. Né? Então, assim, na campanha salarial, o combinado é que haveria, né, a instalação, a implementação do Inova. O Inova seria uma reestruturação. Não foi dito com essas palavras, mas a gente sabia que era. E que não haveria descensos e não haveriam movimentações compulsórias, que as pessoas seriam realocadas dentro do quadro da sua região. O que a gente está vendo hoje? Não tem vaga. Né? A agência perde vaga, a agência da cidade do lado também perde vaga, e as pessoas não têm para onde ir a não ser se movimentando de cidade. E isso foi combinado que não aconteceria. Então, o que nós cobramos é que seja feito conforme foi combinado. Que se abra vaga nos lugares, ou então se veja as dotações, ou então que essas pessoas sejam mantidas de fato em excesso, mas com alguma garantia, não só dizendo que vai ser feito assim. Porque o que a gente tem divulgado é um cronograma com as etapas que já passou do CQR municipal, e agora na sequência vem o CQR nacional, e na sequência as movimentações de acordo com o serviço. Então a gente precisa que o banco seja muito claro e transparente naquilo que pretende fazer. Como está colocado, a gente entende que é um descumprimento de acordo. Com respeito aos caixas, no nosso acordo havia garantia de que todos teriam vaga. Então se ampliou o VR dos assistentes para que eles ficassem equivalente à remuneração dos caixas, e que essas vagas novas pudessem atender o nosso apoio, o nosso pedido de que se mantivesse a remuneração. Então, ok, né, que se abrisse as vagas. Então, agora a gente tem uma data limite até 31 de janeiro para que as pessoas se candidatem a vagas que não existem. Né? No estado, a gente tem 20 e poucas vagas e isso está muito longe de ser o necessário. Então, a nossa cobrança hoje é que seja feita conforme foi acordado na campanha salarial, que se tenha as vagas disponíveis nas regiões em que as pessoas estão, da mesma forma, né, com a redução de dotação das agências, e que se garanta que as pessoas não vão ter perda de remuneração. Então, é preciso, de fato, que haja alguns ajustes muito significativos para atender às demandas e que seja cumprido o que foi acordado na nossa campanha salarial. A questão da incorporação. Nós trouxemos essa questão, que embora o banco não esteja reconhecendo os 10 anos de função para aquelas pessoas que substituíam, a justiça entende que sim, deve ser reconhecido. Então, a nossa questão é que o banco faça essa revisão dessas pessoas que têm 10 anos de exercício da função, mas que não foram reconhecidas nesse momento. Então, é bem importante a gente ter um levantamento. Muitos colegas estão procurando sindicatos, e os sindicatos têm repassado para nós, da federação, para que a gente tenha esse número para mostrar para o banco, que até então diz que são casos pontuais que não foram abarcados dentro dos critérios estabelecidos. Então é isso, a gente tem essa conversa com o banco, nós cobramos, de fato, bem enfáticos, que não está sendo cumprido o que foi acordado. Em outros governos e outras gestões, nós tivemos sempre o que foi falado em mesa respeitado, e agora o que foi escrito não está sendo cumprido. Então, as nossas demandas foram levadas para a direção e nós vamos ter um retorno do que foi conversado hoje na próxima semana. Enquanto isso, a gente está fazendo o acionamento, né, dos nossos jurídicos, do sindicato e da federação, para atender os colegas caixas que têm esse período de 10 anos de função exercida e que o banco não reconheceu, para que a gente faça a execução de sentença. Por isso, procurem seus sindicatos, a gente está fazendo a orientação. Então, assim, nós fizemos o levantamento, mas agora a gente tem que proceder ações. Então, a execução de sentença. Então, é isso. Continuamos cobrando, né? Viemos até aqui a Brasília para a gente ter essa conversa e traremos o retorno conforme estivermos no andamento de tudo isso.